Oi, pessoal! Hoje eu vim trazer um pequeno trecho do evento sobre Home Office em Família que foi promovido pelo Grupo Mulheres do Brasil, comigo e com outros profissionais super interessantes. Vocês não podem perder o vídeo completo. Nesse momento, eu respondo uma pergunta da Inês a respeito de se o home office veio para ficar. Como a gente consegue fazer esse equilíbrio entre vida pessoal e profissional quando a gente traz o trabalho para dentro de casa? E ainda dei algumas dicas para você poder fazer o home office e não o hell office. Eu espero que vocês gostem e que vejam o vídeo completo. Vamos lá, Carol. Então, pessoal, eu acho ótimo esse tema, é um tema que eu já vinha trabalhando até antes da pandemia, implementando isso em algumas empresas. E o ideal é sempre começar com um piloto para as pessoas poderem voltar atrás. Porque, como eu disse antes, algumas pessoas romantizavam isso e algumas pessoas estão chamando o home office de hell office. Tão traumático que a situação virou para algumas pessoas. Disso eu falo, é uma pena muito grande, porque o home office, gente, ele é uma das formas de trabalho remoto. E o que veio para ficar é o trabalho remoto. E isso eu acho maravilhoso. É uma mudança muito boa para a sociedade. Você permite, por exemplo, contratações não geográficas, pessoas que têm talentos que estão em outro lugar e que podem conviver e trabalhar para aquela empresa. Claro que isso depende do trabalho que você faz, né, da natureza do seu trabalho, mas isso não só é muito possível, como já é muito real. Então já existem empresas que trabalham dessa forma. E a interação, né? Eu acho que o que as pessoas mais têm medo e mais sentem falta é da interação. Então, aí já existem algumas soluções, por exemplo, como os coworkings. Você, se veio para ficar o home office, não necessariamente você está preso à sua casa. O trabalho remoto pode ser realizado em diversas localidades e algumas empresas já fazem clusters, né? Já fazem agrupamentos de pessoas por cidade. Então, você pode estar num coworking com algumas pessoas da sua própria empresa, encontrando-se presencialmente em algumas situações. Almoços de negócio, quer dizer, o teletrabalho, o trabalho remoto, não significa necessariamente que você vai ficar 100% online. Essa situação é muito atípica que a gente vivenciou com a pandemia. Por outro lado, vem a questão do autoconhecimento. Um dos primeiras tendências que as pessoas têm quando vão trabalhar remotamente ou quando vão trabalhar de casa é achar que você simplesmente mudou o seu escritório, e as empresas em geral cometem esse erro de iniciante, que é você colocar todo mundo com mais ou menos o mesmo esquema de trabalho, você querer fazer mais ou menos o mesmo tipo de reunião, mas à distância. Com o amadurecimento, você vai percebendo o que precisa mudar. Como, por exemplo, existem ferramentas de colaboração à distância que já existem há muito tempo. Inclusive, receberam enormes upgrades nessa época de pandemia, porque as pessoas realmente começaram a usar e ver o que poderia melhorar. Mapas mentais colaborativos, o próprio Trello, que eu não ganho nada para falar dele, mas eu sou muito fã. Quando você sabe usar muito bem o Trello, por exemplo, você vê que é uma ferramenta muito colaborativa, onde o assíncrono passa a fazer parte da sua vida muito mais, e você começa a perceber que nem tudo precisa ser ao mesmo tempo falando ao vivo. A forma de trabalhar tem que mudar. E você saber usar a flexibilidade que lhe foi dada. Então, se antes você era uma pessoa que trabalhava muito e o que fazia com que você não tivesse um burnout, não trabalhasse demais, é aquele horário que fecha a empresa, te mandam para casa, e ali se tornou uma rotina da quebra, da divisão, e aí comentando sobre o que você falou, Inês, do equilíbrio. Então, em algum momento, você tinha que realmente fazer uma balança, né? E andar nessa corda bamba entre o trabalho e o lazer, a família, o tempo para si. Quando isso tudo se mistura, essas fronteiras, elas realmente começam a ser dissolvidas. E pode ser, sim, que você trabalhe em momentos onde você não estaria trabalhando ou que você resolva fazer alguma coisa naquele tempo onde você deveria estar trabalhando. Quantas de nós, até gostaria de saber do público, já enrolou no trabalho porque não estava dando? Você não estava produtiva, aquela ideia não veio. Se você está em casa, por exemplo, você vai fazer arroz, você vai resolver a lista de compras, agora então vou fazer o exercício que eu faço em casa, o abdominal, e aí depois a ideia vem no banho.
ou vem no meio que você está assistindo um programa com o filho e você dá aquela notada rapidinho, porque foi uma ideia muito bacana que surgiu num momento de descontração. Contanto que você sinta que isso não gera um estresse para você e não está interferindo na sua relação, você pode ter suas melhores ideias de trabalho num passeio com seus filhos, no meio de um piquenique no final de semana. E isso não atrapalhar a sua relação. Se você continua querendo usar o mesmo paradigma do trabalho do escritório dentro dessa vida remota, realmente vai ficar muito mais difícil, porque você trouxe o seu trabalho para dentro da sua casa. Saber usar essa flexibilidade não é de uma hora para outra e também não tem fórmula, como a Inês Sotomayor falou. É uma questão individual que você vai construindo aos poucos. Eu, por exemplo, faço exercício de manhã. Depois que eu faço exercício, que eu faço um treino, que eu faço uma meditação, eu me sinto pronta dali para frente para me dedicar ao trabalho. E eu não consigo trabalhar muito bem muito tarde da noite. Eu não sou produtiva. Eu cometo erros básicos à noite. Então eu deixo, por exemplo, mas reunião, tudo bem. Então eu prefiro deixar mais reuniões para a noite. Coisas que você consegue, às vezes, fazer, que você não conseguiria fazer. Tem gente que trabalha super bem de noite. Que passa, quando vai para o escritório, fica até meio-dia acordando. Essa pessoa vai poder fazer outras coisas até meio-dia e poder realmente ser produtivo durante a noite. Então, é saber usar isso com sabedoria. E claro que isso vai exigir uma mudança cultural também das empresas. Aqui a gente está falando com a maior parte das pessoas que tem interesse nesse assunto aqui, são empreendedores. Então, você como empreendedor, e às vezes até com pessoas que vai cobrar de si mesmo e vai cobrar outras pessoas que trabalham para você conversar sobre isso e ter uma visão menos de microgerenciamento e muito mais de visão de resultado e de individualizada. Eu acho que cada vez mais a gestão é individualizada, é personalizada. É você realmente querer conhecer aquela pessoa e não aquele recurso que trabalha para você. Então, se eu puder dar algumas pontuações, dicas, primeiro abra a mente para conhecer coisas mais colaborativas e que vão fazer com que o seu trabalho seja realmente mais produtivo à distância. Troca. Conversa com outras pessoas, fala com a equipe, percebe você mesmo quais são as suas maiores dificuldades, troca com pessoas que possam ter soluções que para você era um problemão e para a pessoa ela já ultrapassou e vice-versa. Então, acho que mais do que nunca, a troca agora é necessária, muito com base numa auto-observação, num autoconhecimento, querendo ganhar com a flexibilidade. Mais do que nunca ver como eu posso usar essa flexibilidade a meu favor.